noite, bom estar conversando com vocês. Alô, torcida chavante, estamos chegando com o ChavaCast. Quanto tempo, hein, gurizada? Estamos chegando, gravando agora numa segunda, e não somos do clube aquele, né? Isso que é engraçado, gravando na segunda e não somos do clube aquele. Mas eu sou o Pedro Henrique Krieger, não estou sozinho para retomar o nosso ChavaCast querido. Está comigo aqui Marcelo Barbosa e suas 1 milhão de camisetas. Bem-vindo, Barbosa. Fala, gurizada. Prazer em voltar a falar com o ChavaCast. E vamos falar do futuro do Brasil, né? Vamos bater um papo com nosso amigo Leandro Sinotti aí, saber o que a direção do clube pensa pro futuro. É isso aí. Também com a gente, Lucas Maffei. Bem-vindo, Lucas. Fala, gurizada. É uma boa segunda a todos. Um abraço desde já. Muito feliz nessa segunda. Mas vamos falar um pouquinho do Brasil. E também com a gente o nosso convidado, né? Eu vou chamar aqui já... É bonito esse cargo, né? Diretor comercial e de marketing do Grêmio Esportivo Brasil, Leandro Sinotti. Bem-vindo, Leandro. Boa noite. Só o cara que é bonito, né? Eu tô longe ainda de ser bonito. Mas quem sabe um dia eu melhore. Prazer estar com vocês. Eu que sou um ouvinte assíduo do ChavaCast, hoje poder estar aqui com vocês e a gente falar um pouquinho sobre a nossa maior paixão é um prazer. E o nosso convite, né, Leandro? Obrigado pela presença dos nossos estúdios aqui do ChavaCast. É para falar um pouco sobre um plano estratégico, né? A gente dá para definir assim, que vocês estão trabalhando. E, claro, um dos principais pilares disso é o plano de sócio, pelo menos é o que a torcida do Brasil está se perguntando hoje. Mas antes disso, Leandro, como é que tu se aproximou do Brasil agora para esse trabalho? Assim, tu e outros torcedores começaram isso? Nos explica um pouquinho como é que começou essa história de vocês para construir esse plano estratégico que tu vai nos contar hoje. Então, Pedro, primeiro, eu acho que uma das coisas boas aí da pandemia foi justamente isso, né, cara? A gente conseguiu, se tem coisas boas, talvez essa seja uma das únicas, a gente conseguiu através dessas questões aí de mais online e live, e reuniões, né, como um todo, conseguir se aproximar do clube. No ano passado, final de 2020, eu vi uma entrevista do Newton com alguém, eu não lembro se alguém da imprensa, onde eu vi o Newton fez alguns comentários que me agradaram muito aos ouvidos, principalmente que foram ao encontro aí do que eu acredito em relação à gestão e ao que a gente e ao que eu trabalho, né? Assim, eu achei que aquelas expressões que ele havia usado de liderança, de pessoas, de planejamento, né? O carinho que ele falou da torcida do Brasil, e de uma certa forma, né, eu sou torcedor do Brasil, assim como todos nós aqui, corneteiro igual, enfim, a gente sentiu ali, pelo menos eu senti ali uma grande oportunidade de sair um pouco nesse cenário, né, da arquibancada, do só cornetear, né, que realmente nos últimos anos eu vinha corneteando bastante, e tentar ajudar de alguma forma com aquilo que eu conheço, que eu sei fazer. Se vai dar certo ou não, né? Eu vou conversar aqui com vocês, né? A gente está tentando buscar algumas formas aí para se proteger para que dê certo. Mas basicamente foi isso. Eu procurei o Newton, eu disse para o Newton, Newton, cara, posso te ajudar com algumas coisas, eu acho. Aí a gente conversou e tal, ele disse, vamos lá. Só que antes de tudo eu preciso que tu veja para mim uma questão de marketing comercial. Eu digo, caramba, cara. Beleza, já fiz isso, já estudei um pouco sobre isso no passado, eu digo assim, vamos lá, vou tentar fazer alguma coisa agora para o clube de futebol. E aí a gente se organizou. O objetivo, na verdade, né, é buscar recursos. Então, assim, o objetivo fim é esse, né, de forma que a gente tenha aí uma gestão orçamentária mais tranquila do clube, né. Mas basicamente, para isso acontecer, a gente precisa estruturar o clube, né, primeiro. E porque não adianta a gente achar que vai bater na porta de uma grande empresa
e vai dizer, eu tenho aqui o Brasil de Pelotas, um clube que joga a Série B do Campeonato Brasileiro, e eu quero teu dinheiro, e achar que eles vão dar. Não é só uma questão de pegar um avião e viajar. Tem que ter um conteúdo para mostrar, né? Uma relação institucional estabelecida que consiga fortalecer essa relação, essa credibilidade, e isso acontece através de uma governança bem estabelecida, de um plano estratégico com ações bem claras, né? Com monitoramento daquilo onde se quer chegar, né? Um tratamento daquilo que estiver dando errado, né? Monitorar e tratar aquilo que estiver dando errado, para a gente retomar o rumo daquilo que foi estabelecido. Então, sem isso, ninguém vai colocar o dinheiro no Brasil, seja ele algo que tu já perguntou em relação ao planejamento sócio, o torcedor, ou uma empresa. E nisso a gente enxerga que a gente tem muita oportunidade. Basicamente é isso, tá? Assim, o outro ponto, né, que não foi um plano, acho que isso é muito legal, antes de entrar especificamente no que foi desenvolvido, mas assim, não foi um plano construído somente pelo Sinote, pelo Colvara, né, o Schuster, nós três que estamos nessa diretoria junto com o Wagner e com o Eduardo Fagundes, não foi um plano pensado pela gente, né? Então, isso foi um outro ponto, assim, nós precisamos ouvir mais gente, né? Pessoas que conheçam, né? Então, aqui mesmo, né? Vocês participaram, né? Ou já ouviram isso em outros momentos. Sócios, conselheiros, a Cresce Chavante, cara. A Cresce Chavante, um movimento muito legal, representado lá e liderado pelo Felipe. As organizadas, que foram representadas aí pelo César Lascano, uma pessoa sensacional, um cara de uma inteligência assim muito bacana. O próprio blog que eu já comentei com o Marcelo, né, com o próprio Bran. Então assim, a Onda Chavante, né, a Onda, ela tem sido uma grande parceira, não só pelo Colvar e pelo Schuster, mas o Juliano, as iniciativas do museu, né, que a gente pode hoje ou outro dia conversar. O próprio Marcelo está nesse grupo também. Então, a gente consultou ex-presidentes, sabe, do clube, lideranças do clube como um todo. Esses caras conhecem muito o DNA do Brasil. Eles têm uma história muito legal com o Brasil. A gente pode discordar de alguns pensamentos, mas eles conhecem, né, o Brasil há anos, e a gente não pode menosprezar isso, né? O Dr. André, o Cláudio André, o Serginho Andréia, o Moreira, né, o Paulinho, o Rogério, o Dr. Aical, a Janaína, né, que representante feminina, ela vai ouvir esse nosso papo depois e vai delirar que eu falei, a nossa futura presidenta, né? O Dr. Ramiro, né, o Fábio, filho dele, o próprio Dudu Cury, que também nos apresentou o gestão de sócios aí, da AIX. Meu filho, João Vitor, que é um cara com uma cabeça super aberta, umas ideias muito inovadoras, traz uma mente muito legal voltada aí para a inovação das redes sociais, dos e-games, né, dos e-sports como um todo. Enfim, cara, vocês, né, e o Fabrício lá de Goiânia. Então, assim, o Cristiano Hatz lá em Pelotas. É uma turma, cara, que se agradecer a toda essa turma aí, eu vou ficar a noite inteira aqui e vou cometer alguma injustiça da mesma forma. E até aqueles que não nos deram ouvir, sabe? Porque teve gente que não quis nos ouvir. Isso é legal, porque quem não quis nos ouvir, de uma certa forma, também deu uma informação que algo estava errado, né? Que a gente precisava, como eu já comentei em algumas outras oportunidades, desmanchar um pouco do ranço que a torcida do Brasil pegou nesses últimos anos. Lucas, quer comentar alguma coisa? Sim, na verdade é só... Leandro comentou aí num plano de marketing e tal, né? Quando vocês começaram esse trabalho, então, já existia algum chão para vocês começar ou vocês tiveram que começar do zero, simplesmente do zero? Lucas, vou te falar que do zero, talvez eu esteja mentindo, tá? Já teve algumas iniciativas no passado, mas numa visão de marketing muito voltada para promoção, cara. Muito voltada assim para o entendimento de que a gente precisa vender alguma coisa. Existe uma peculiaridade no futebol, né, com esse cliente nosso que é o torcedor, que é o seguinte, cara. A gente torce pro Chavante, né? Todos nós aqui. Aí o Brasil perde um jogo na terça pelo Campeonato Brasileiro, a gente fica tudo puto, vai dormir, mas na quarta de manhã a gente é Brasil de novo. A gente pode passar até aquela noite meio bravo. Aqui no grupo tem uns quantos que são assim. Eu sou um deles. Eu sou um deles. Então, assim,
mas no outro dia a gente é Brasil. Agora, se a gente parar para pensar, se a gente for numa sorveteria, né, e comer um sorvete e não gostar, a gente não volta mais. E essa fidelização que o torcedor tem do ponto de vista de marketing, ela é boa, porque ela permite e admite uma série de desaforos, mas pelo outro lado ela é muito ruim, porque ela dá para quem vende a sensação de que pode tratar de qualquer jeito. E isso é o pior, sabe? Isso é terrível. Então, assim, as ideias, pelo que a gente via, elas eram muito baseadas nisso, e não numa estruturação. Se a gente fizer aqui, né, um encontro rápido, um pensamento rápido dessa palavra marketing, que nada mais é numa tradução de mercado, que nada mais é de quem compra, de pessoas, do entendimento do que essas pessoas querem e levar para elas o que elas querem comprar. Então, assim, isso eu nunca vi, tá? Eu não vi. Tanto que a estruturação como um todo, que eu tenho falado, e foi um ponto, né, porque a gente está fazendo 100 dias aí a gestão do Newton, que foi um ponto que eu dizia assim, olha, antes de colocar um projeto de sócio na rua, demore o tempo que tiver que demorar, nós temos que oferecer algo diferente. Se nós oferecer a mesma coisa, vocês vão ter o mesmo resultado, cara. E o que vai ser diferente? Né? Isso que é o ponto que eu acho que a gente tem que olhar. Então, a estrutura, ela começa a pensar nessa base. Então, assim, dizer que nunca teve nada, eu acho que é mentira. Porque, como eu já te falei, existe uma questão de história, de entendimento do Brasil como um todo, que é muito importante. Então, essas pessoas, elas trouxeram muita contribuição. Né? Por isso que eu despendi aqui 2 minutos agradecendo essa turma, porque eles merecem essa atenção, assim, né? Eles são representantes dessa grande massa. Agora, então não saiu do zero, mas realmente a gente teve que fazer muito trabalho, e ainda está fazendo, porque esse trabalho todo ele não é de curtíssimo prazo, não, ele é um trabalho mais longo. E Leandro, acho que um detalhe importante sobre esse plano estratégico, a gente já falou sobre isso no ChavaCast em vários momentos. O Brasil tem muitas coisas para resolver e muitas coisas para trabalhar, coisas que nunca fez antes, até porque a gente está entre os grandes, né? A gente está entre os 40, não é pouca coisa. Mas o Brasil tem uma vantagem em relação a muitos outros clubes mais estruturados, dá para dizer assim, ou mais organizados, ou que tem uma base melhor, enfim. O Brasil tem torcida, né? O Brasil tem peso de gente, né? Tem o exemplo, esse número de pessoas aí que tu agradeceu, que são envolvidas com o Brasil por serem Brasil. E eu acho que o Brasil tem uma riqueza que não se compra, assim. Não adianta vir um investidor, não vai trazer torcedor. O Brasil construiu isso ao longo da sua história. Tem que agora trabalhar em cima disso, até para reaproximar quem porventura se afastou, enfim, pensar em estratégias. Tem um novo torcedor aí, falou do esportes, tem a criançada que muitas vezes não quer assistir um jogo inteiro, não se prende na frente da televisão, enfim. São uma série de desafios. Mas o Brasil tem a matéria-prima essencial, que é o torcedor, né? Então acho que o Brasil, em comparação à imensa maioria dos clubes do interior, o Brasil tem essa grande vantagem, né? Tem a quem recorrer. Sabendo acender a pólvora ali, vai incendiar como a gente conhece. Muitas vezes a gente viu. E a gente tá com saudade, inclusive, né? Então... Eu acho que só, desculpa, Leandro. Faz muito sentido isso que tu tá falando aí, de que o Brasil sempre buscou... O Brasil teve muita campanha de sócio já que basicamente o que a gente fazia? A gente mudava o nome do plano e ganhava uma carteirinha nova, né? Mas a essência do plano seguiu o mesmo. Então acho que faz muito sentido mesmo isso que tu tá falando aí. A torcida do Brasil, sem dúvida nenhuma, é o seu maior patrimônio. Tanto que isso, e eu não sei se o time, né, é o patrimônio da torcida, né? No nosso slogan ainda, a torcida tem um time. Isso realmente é um diferencial. E sabe que ele é mais percebido, e aí eu não sei onde o Lucas está agora nesse momento, mas o Barbosa está em Joinville, né? O Pedrinho está em Curitiba, está em Carazinho. Então todos nós estamos fora de Pelotas. E eu, depois que vim para Belo Horizonte, fazia 11 anos, e aí tive em Porto Alegre um período também, mas assim, eu percebo isso depois que eu saí de Pelotas, mais ainda. Né? Então, que realmente ela tem uma capacidade, uma mobilização gigantesca. Só que, aí é o seguinte, tá? E é uma visão muito fria sobre esse tema.
A torcida do Brasil, então, ela tem uma capacidade da gente recorrer à torcida do Brasil, e eu tenho certeza que ela vai vir. Ela vai se engajar, ela vai atrás e a gente vai dar um resultado. Só que, historicamente, baseado em fatos e dados, olhando para o projeto Sócios, a gente teve aí assim, nos melhores momentos, 5 mil sócios, né? E quando tu faz um ticket médio aí de R$50, tá falando de 2,5 milhões, né, de reais. Esse valor, gente, é extremamente importante no nosso orçamento, não tenha dúvida, ninguém tem dúvida disso. Só que o ponto principal é que não pode ser só ele, entendeu? A gente tem que ter uma estrutura de clube que busque outras alternativas. Porque como a gente só oferece o jogo, se a gente jogar a Série C, a Série B ou a Série D, nós vamos ter planos muito próximos. Só que o custo para fazer uma Série D é diferente de fazer uma Série B. Então, o percentual relativo a isso não tem como esgoelar a torcida e fazer ela acompanhar, sabe, nesse brinquedo que a gente quer hoje. Então, por isso que eu digo assim, a torcida do Brasil é importante, a torcida do Brasil é grande, a gente recorre a ela sempre na hora do aperto, certo? Mas não podemos ter a nossa estratégia somente para o pobre torcedor, cara. A gente tem que pensar outras alternativas, mesmo que seja, num primeiro momento, o sócio, porque o sócio no curto prazo é o que a gente consegue movimentar mais rápido. Mas a gente tem que pensar em publicidade e propaganda, né? Eu já disse isso para vocês, acho que em outras oportunidades. O Brasil, comparado com times da mesmo campeonato que a gente disputa e com o mesmo tamanho que a gente tem, ele fatura metade nesse item, publicidade e propaganda. Sim. Quando a gente fala de categoria de base, não precisa nem falar, né? E quando a gente fala de direito de TV, a gente abre mão de uma Copa do Brasil. Então, cara, como é que eu vou chegar pro torcedor e dizer que a culpa é dele? Que ele tem que ter 7 mil sócios, se a gente nunca teve. Teve naquele jogo contra o Flamengo, que aliás foi uma tremenda bobagem que a gente fez, porque aquele jogo tinha que cobrar ingresso. O cara não é sócio, agora tem que pagar, aguenta no rosto do peito. Então, esses pontos que eu vejo, tá, Lucas, que a gente precisa organizar, sim. Mas como organizar isso que é o ponto importante. Não, Leandro, não querendo interromper, mas, cara, eu concordo 150 milhões por cento, até sem camisa, já sacudindo aqui, porque a gente já falou sobre isso aqui no ChavaCast, né, cara? Se a gente só focar no torcedor do Brasil, a gente vai limitar também o nosso próprio crescimento, né? Porque claro, a gente fez. Eu me lembro que uma vez alguém pediu 30 mil sócios da torcida do Brasil. Aí a gente fez um cálculo lá, pegando os dados do Inter lá. O Inter proporcionalmente teria que ter 1.960.000 sócios, né? Se a gente aplicasse essa... Não tem um cabimento. E é muito importante isso que tu comentou, Sinote, sobre os investimentos. E a gente até pode falar, tu que trabalha aí em Minas Gerais, tu pode falar com mais propriedade sobre isso. Para o Brasil também atrair, sei lá, maiores patrocinadores, o Brasil vai ter que mostrar também outro clube, né? Tem que ter outra imagem. Não, a gente está hoje... É um clube jogando Série B desde 2016, eu acho que isso é um fato muito relevante, mas outras coisas pesam contra, né? Então a gente vai ter que trabalhar isso para atrair. Eu não tenho dúvidas que o Brasil é um clube simpático, o Rio Grande do Sul conhece, aqui eu estou em Curitiba, recém comecei um trabalho novo, o pessoal conhece, todo mundo conhece o Brasil, porque o Brasil está sempre jogando com o Curitiba, jogou com o Atlético pela Copa do Brasil, joga com o Paraná toda hora. Então, sei lá, o Brasil tem as características, né? Mas a gente precisa trabalhar isso para conseguir atrair esses patrocinadores maiores, né? E aí não sei quanto tempo vai levar, mas é possível, né? É necessário. Só agregando um pouco o que o Pedro falou, eu também moro fora de Pelotas, né? E toda a transmissão de jogo do Brasil no Sport TV, o que a gente vê no último ano principalmente? Os caras sempre elogiam a torcida do Brasil, que jogar no Bento Freitas é difícil por causa da torcida do Brasil. Eles exaltam muito a torcida do Brasil. E tem falado muito o quê? Dos problemas financeiros do clube.
Então, quem tá do outro lado da TV, que não é torcedor do Brasil, enxerga o quê? Pô, os caras têm uma torcida foda, e só que, pô, deve ser foda porque os caras estão sem dinheiro. Então, o jogador que tá enxergando, vendo aquele, assistindo aquele jogo, o cara já pega uma imagem não muito boa do clube por conta disso. Qualquer possível investidor também vai ter uma imagem ruim por conta disso. Então, são esses detalhes que o Pedro comentou que dificultam essa vislumbração de mais negócios, de outras fontes de rendas que não seja a torcida. E, cara, o Brasil joga tanto no Sport TV que virou até meme já, né? O Léo Bertozzi falou isso mesmo. E tem um cara, outro cara que também toda hora. Sabe, tem um carioca, eu acho que é um carioca, cara, que fala toda hora sobre ele registra, né? Toda vez que tem jogo ele registra. É verdade. E esse ponto aí que tu comentou, Pedro, é muito verdade, cara. De que forma que a gente vai bater na porta de alguém se alguém vai olhar investimento, né? Hoje, as grandes empresas, elas têm uma abordagem, uma série de assuntos, tá? Uma série de uns pontos assim mas principalmente para responder como que tu vai tratar meu dinheiro. Então, a questão da governança, ela é fundamental, né? Como que o clube está estruturado, né? É o presidente que manda, como é que muda isso? Como é que a gente consegue estabelecer uma relação de confiança com o que tu vai fazer com o meu dinheiro, né? Como é que está como é que se diz? Como que está sendo tratado? Existem outros itens, por exemplo, o direito de TV, né? O Brasil aparecer no Sport TV é interessante, porque a gente tem 38 rodadas transmitidas hoje pela Sport TV, pela Sport TV não, pela Premiere, né, pela Globo, e tem, sei lá, 20 jogos, 22 jogos aí pelo Sport TV. Até contei esse tema e não recordo mais. Mas assim, então o direito de TV é legal, mas mas a pergunta principal que tem que fazer é o seguinte: o que vai levar a empresa a estampar na camisa do Brasil o seu nome? Será que é só aquela visibilidade? E eu acho, a resposta, assim, pelo que a gente está vendo, não é só a visibilidade. Tem que ter um casamento de propósito. Ou seja, o que esse clube acredita? O que esse clube explora? Qual é a história desse clube que casa com a nossa? Entendeu? Então, tem 3 letrinhas hoje, que é a sigla ESG, do inglês Meio Ambiente, Social e Governança, que explica um pouco disso. E isso tem atraído muito os olhos dos investidores, né? De que forma que o clube se engaja com os assuntos de meio ambiente. Então, nós temos uma frente que está olhando algumas iniciativas ainda tímidas, mas muito importantes do ponto de vista de, por exemplo, como que a gente faz reaproveitamento da água do Bento Freitas, né? Tanto pelo aspecto também de irrigação do campo, né? Como que a gente utiliza energia solar, isso é uma opção, né? Então, sim, Wagner, principalmente da nossa turma, está olhando isso com muito carinho. Nas questões sociais, algumas coisas a gente já começou a desenvolver, certo? Do ponto de vista, mais do que aquilo que inicialmente se faz, né? Vai lá numa instituto de menores, vai lá numa CUFA, faz promoções para essas pessoas, mas eu vou um pouquinho mais além, no assunto diversidade, por exemplo. Não sei se chamou a atenção de vocês, e a primeira coisa que assunto de diversidade vem na cabeça é a questão do gênero, né? Mas, pô, de todos que eu agradeci, só a Jana de mulher, né? Como que a gente traz mais mulheres para essa questão? As mulheres estão cada vez mais gostando de futebol, certo? Então, assim, como que a gente inclui mais pessoas? E aí, como que a gente vai falar que a gente é um clube diverso se a gente não tem uma mulher na diretoria? Nós temos que praticar. Então, isso está dentro da sociedade social. E o governança fala muito das formas que a gente se estrutura. Então, assim, se a gente conseguir começar, isso não acontece da noite para o dia, a trabalhar nesses assuntos, eu acho que nós vamos despertar interesse por esses investidores. E nós temos uma grande vantagem. Qual é? Absolutamente poucos, quase ninguém olha isso. Pouquíssimos olham. As pessoas não têm olhar, principalmente dos clubes de futebol, para esse lado. Fala, Barbosa, tá com a mãozinha levantada aí. Não, pode concluir o teu pensamento aí. Não, mas é isso mesmo, assim, que eu queria comentar com vocês sobre esse tema, que eu acho que é fundamental mesmo.
O legal do ChavaCast é que o nosso âncora sempre prepara uma pauta e a minha função do Lucas e dos demais é derrubar a pauta do âncora sempre. Então hoje não tem problema nenhum. Hoje não vai ser diferente. É assim, bom, nós todos aqui somos torcedores, nós vamos falar como torcedores. Tu ainda tá falando como diretor de marketing do clube, né? Mas a gente sempre viu no passado recente do clube, vamos falar, pegar de 2000, dos 2 últimos presidentes para cá, a gente ouvia muito do Helder, final de ano, lá por setembro, e aí, o ano que vem, como é que vai ser? Não sei se eu vou ser o presidente no próximo ano. Então o Brasil terminava a Série C, por exemplo, lá de 2008, lá em início de dezembro, e aí, beleza, não caímos, tá, beleza, então ano que vem eu sigo. E aí começava tudo do zero e, cara, a gente sabe o que acontecia. Isso sem verbas de televisionamento, praticamente sem dinheiro. Depois trocou o presidente, veio o Ricardo, começamos também lá na segunda ano do Gauchão e chegamos na Série B, onde entrou muito recurso de dinheiro para o clube. Mas o planejamento parecia sempre o mesmo, né? E o time para a Série C, não sabemos ainda, vamos ver se a gente não vai cair no Gauchão. O treinador vai ficar, não depende se vai cair se não vai cair na Série B. Sempre tinha um porém para não existir um planejamento futuro. E a torcida do Brasil está muito cansada disso, né, de ouvir isso. E é por isso que eu acho que tu entrou nessa jogada, que o Newton está puxando muito isso do planejamento estratégico para o futuro. O que o Brasil pretende do futuro? Qual o planejamento do clube? Qual a ambição do clube a médio e longo prazo? Não vou falar curto prazo, porque a curto prazo a gente sabe que muito é apagar incêndio e fazer pequenas coisas para começar a engrenar o clube. Mas a médio e longo prazo, qual a ambição do clube? O que ele pretende? Como que ele está se planejando para que a gente lá em dezembro a gente não escute o Tencate falar: eu não sei se eu vou ficar para o ano que vem, depende se a gente fazer os 45 pontos. Como que o clube está pensando isso? Tá. Deixa eu responder essa pergunta, mas antes de responder essa pergunta, deixa eu te explicar um pouquinho como é que isso foi construído para chegar lá. Basicamente, assim, há uns 2 meses atrás, até acho que foi o pessoal da Onda, disparou uma pesquisa aí, querendo saber o que a torcida do Brasil esperava dessa direção. 4 palavras vieram: gestão, união, transparência, comunicação, clareza e ambição. Ambição vai ao encontro disso que tu acabou de falar, né? Onde é que nós vamos chegar, quais são as metas, os planos para os principais pilares do clube, digamos assim. Essas 4 palavras se tornaram os compromissos da direção do Newton com o clube e com a torcida, né? Então essas 4 são importantes da gente lembrar. Paralelo a isso, dentro dessa construção, disse o seguinte: gente, nós precisamos agora ter um modelo de gestão que sustente o que a gente quer chegar. Então, se a gente pensar numa casa, a construção de uma casa é o telhado dessa casa. Só que ninguém começa a construir uma casa pelo telhado, certo? Assim, a gente não começa a construir a casa pelo telhado, a gente começa a construir pelo alicerce. Esse telhado, que é onde a gente quer chegar, que é a finalização, imaginem vocês, são resultados. Esse resultado que tu acabou de comentar é a clareza de um gauchão melhor, né, uma Série B tranquila, lutando pelo acesso, etc. E o resultado também é financeiro. Como que o Brasil melhora as suas rendas como um todo. Só que, como eu falei, a gente não começa pelo telhado, a gente começa pelo alicerce. Esse alicerce, nessa analogia, são pessoas. Costumo dizer a frase, né, para entender isso: pessoa certa no lugar certo. O que a gente mais vê é pessoa errada no lugar certo. Então, assim, como que a gente troca isso? Né? Como que a gente estrutura esse alicerce para que a gente tenha as pessoas certas nos lugares certos, através de uma profissionalização, através de atração de bons profissionais e coisas dessa linha. Nesse nosso alicerce, nos 4 cantos, nós vamos ter 4 pilares. Administrativo, que é um grande guarda-chuva, digamos assim, ele engloba nesse administrativo aí o jurídico, as questões tributárias, financeiras, né? Administrativo como um todo, patrimônio. Então ele acaba absorvendo muita coisa nesse pilar. Um outro pilar, que é o pilar de marketing, que é o que a gente está aqui para falar um pouco, mas ele também é importante.
O futebol não podia ser diferente, porque o futebol é a nossa razão de existir, o nosso grande produto, e um outro de tecnologia. Esses 4 pilares dentro nesse alicerce de pessoas vão ter paredes construindo, que vão interligar eles e que a gente vai ter conexões, porque o futebol não está sozinho sem o marketing não está sozinho sem o administrativo está sem a tecnologia, então as paredes é o que gera comunicação entre isso. Por fim, a gente acredita então que vai chegar no resultado. A grande ansiedade, e ela é totalmente compreensível, é que a gente quer chegar no resultado antes de ter isso. A gente consegue chegar? Consegue. A maior prova somos nós mesmos. Nós saímos da Série B do Campeonato Gaúcho para a Série B do Campeonato Brasileiro. Estamos há 5 anos nela. Então a gente consegue chegar. Só que a que custo? Né? E aí, o Rogério dizia uma coisa, né? RZ, que era que o Brasil era um clube artesanal. E na verdade eu nunca falei com ele sobre isso, né? Não tive a oportunidade de falar com ele sobre isso. E na vez que eu tive com ele lá em Varginha, naquele jogo contra o Boa, eu acabei encontrando ele, mas eu acabei não perguntando. Porque na verdade eu entendo que ele queria dizer que o Brasil era artesanal porque não era amador, mas sim artesanal porque tinha que ser construído na mão de alguém, de um artesão que fosse fazer uma obra ali. E isso, um dia o artesão estava de bom humor, o negócio saía de um jeito, outro dia ele não estava tanto, saía de outro dia, entendeu? E assim, não era baseado em processos, né? Então, por isso que era muito centralizado no presidente, era muito centralizado nele. E aí, sinceramente, Marcelo e demais, eu percebo assim, eu não condeno muito eles não, porque hoje a gente vê em algumas estruturas, dá muito trabalho fazer o negócio de forma processual quando não tem uma organização estabelecida. Estabelecer isso dá trabalho. Então, se tu não tem tempo e não tem gente para fazer, como é que tu vai fazer? Então, tu centraliza num cara só, toma uma decisão totalmente estilo monarquia, digamos assim, e numa forma desorganizada leva até um pouco de tirania. E a gente fica doido. Certo? Então, de que forma que se a gente somar esses compromissos com esse modelo, a gente consegue, né, estruturar uma mudança de cultura no Brasil? Que aí essa cultura, que é o nosso jeito de fazer as coisas, ela vai ser um jeito mais organizado. Esse é o principal ponto. Só que assim, para não fugir da tua pergunta, eu não esqueci dela. Quando a gente conseguir fazer isso, um dos principais pontos que a gente tem que ter é estabelecer objetivos para cada um desses pilares. E principalmente não só estabelecer objetivo, né? Dizer como que a gente vai conseguir fazer isso. Esse é o grande ponto. Então, quando a gente olha nas pessoas, ter uma gestão profissional, já comentei, capacitar, formar, reter profissionais de diferentes áreas, ter um plano de cargos e salários. Quando a gente fala do administrativo, o próprio modelo, acordo com o credor para quitação de débito que a gente tem aí para caramba, zerar passivo que já tem acordo, reconhecido por credibilidade, a própria governança junto a essa comunidade esportiva como um todo, e tornar o Brasil, digamos assim, uma referência de geração de valor também. No marketing, a estruturação dessa estrutura do marketing do comercial eu acho super importante, o projeto de sócio que a gente vai falar, as receitas de publicidade e propaganda, etc. Para chegar no futebol. O futebol, em termos de ambição, e aí, né, chegando já agora para responder a tua pergunta, a questão de uma participação numa Copa do Brasil, de uma melhor colocação em relação ao Campeonato Gaúcho, ela passa por um planejamento que vai nos permitir que no final do ano de 2021 nós tenhamos uma visão de quem está, se vamos jogar uma copinha ou não, né, se a gente tem um aproveitamento à base ou não, e que se isso vai conseguir sustentar o próximo ano. Então, a ideia, ela passa por essas ações. Só que elas precisam ser, de uma certa forma, organizadas para que isso aconteça. E o que está acontecendo hoje? E eu também, tá? Eu também. Acho que eu fico feliz de ver o Brasil não se classificar nesse Campeonato Gaúcho horroroso, de nível técnico horroroso. Claro que não fico. Né? Mas o que está acontecendo hoje, né? E até comento lá com a direção, a gente se coloca numa posição de que sem nada disso, não teve um plano ano passado, não ficamos com metade do nenhum jogador, ficamos com 2 ou 3, não tinha alguns meses de salário atrasado,
ninguém querendo ficar, tendo que fazer um time com 10, 15 dias antes da estreia, um pouco mais, um pouco menos, com preparo físico, um pouco de brinquedo, que essa é a realidade, a gente queria se classificar. E aí eu pergunto para vocês, veja bem, isso não acontece, mas se qualquer um de nós estivesse na frente do Brasil, chegasse para nós nesse cenário e dissesse assim, ó, dou 12 pontos para vocês hoje, vocês não jogam o campeonato, vocês aceitariam ou não? Aceitaria, cara. Feliz da vida. Feliz da vida. Então, veja bem, Marcelo, o ponto é o seguinte, o planejamento nesse começo do ano, ele deu certo. Ah, mas como assim deu certo? Não, deu certo. Teria dado errado se a gente tivesse classificado. Teria dado errado pro bem, né? E teria dado errado, mais errado ainda pro mal, se a gente tivesse caído. Isso aqui, então o plano deu certo, nós não caímos. Na situação que a gente não caiu. Só que isso é uma coisa. A outra coisa é o seguinte, tu tá satisfeito com isso? Ah, não. Tá doido? Eu não tô satisfeito. Pensar que eu sou um dos 40 clubes maiores do Brasil e eu não consigo, com todo o respeito, mas com todo o respeito mesmo, não fazer frente pro Aimoré? Jogar, né, com alguns clubes que a gente jogou, né, numa condição de ser dominado. Com 8 então, laterais assim, em campo. Pois é, entendeu? Então, assim, a gente sempre comentou aqui no essa situação não é legal. Leandro, a gente sempre comentou aqui no ChavaCast que depois que o Brasil, a gente sempre imaginou que um Brasil com 2 anos de Série B seguido ia debulhar no gauchão. Ia patrolar todo mundo. E quer ver uma coisa? Olha só, se a gente parar para pensar, o melhor ano do Brasil no Campeonato Gaúcho foi 2018. Melhor ano. E por quê? Porque foi um ano de manutenção. Foi um ano de manutenção. Nós tivemos, eu estava em Pelotas, eu lembro, que 27 de dezembro de 2017 o Brasil se apresentou para aquele ano de 2018. Aí tinha uma série de manutenção, trouxe alguns jogadores e tal, e fez o campeonato do Gaúcho que fez. Foi vice-campeão. Perdemos na final pro Grêmio, porque, né? Todos os anos do Brasil bem foi quando manteve elenco. Todos. Manteve. Assim, talvez a exceção tenha sido, agora a memória pode me trair, foi no ano de 16 para 17, eu acho. Mas assim mesmo, acho que nós perdemos muita gente porque nós fizemos uma campanha muito boa no ano de 16 na Série B. Né, que foi o primeiro ano que o Rogério manteve, né, como é que se diz, o elenco. Aí nós perdemos muita gente, acho que saiu o Felipe Garcia, saiu uma série de Ramon, né, assim, a gente perdeu muita gente. Mas basicamente, assim, foi terrível, os outros foram terríveis, a exceção foi 18. Mas o que essa exceção teve, assim como de 15 para 16? Uma manutenção de elenco, né? Então, eu acho, Marcelo, que isso só vai acontecer o dia que a gente conseguir ter esse planejamento. E aí, falando do futebol, né, assim, só para resumir, participação constante na Copa do Brasil. De novo, eu não tenho muita expectativa de ganhar a Copa do Brasil, não. Até porque cada vez mais a gente estrutura a Copa do Brasil para favorecer os grandes, né? Veja que agora eles estão entrando muito antes nas fases porque eles não querem perder o dinheiro de passar de uma fase para outra. Jogada, né, cara? Eles reclamam de calendário, mas estão tudo entrando antes na Copa do Brasil. Mas o Brasil precisa estar presente em função do orçamento. Isso contabiliza aí, digamos que a gente vê um potencial aí de chegar numa terceira fase, que foi o que a gente conseguiu ano passado, que é 2 milhões de reais. O Brasil não pode abrir mão disso. Lutar pela Série A do brasileiro. Uma coisa que eu tenho dito muito lá pro pessoal, assim, olha, a gente sabe que as dificuldades do clube são grandes, a gente pode até cair para uma Série C, vou bater aqui na madeira, mas o objetivo que a gente vai sair de casa e os jogadores vão levantar a bunda da cadeira para ir jogar, tem que ser subir, cara. Parar com esse discurso de que a gente vai jogar só para não cair. Tem que ser uma meta. Beleza, eu quero atingir 45 pontos. Beleza, agora nós vamos para onde? Parece que o Brasil chega nos 45 pontos e morre. Tem torcedor que faz contagem até os 45. Como se o campeonato fosse quem... chegou nos 45, tá livre. Não, e o pior é que o Brasil chega nos 45, morre e não planeja mais nada pro outro ano. Com todo o tempo que tem. Sabe o que eu acho, Lucas? Que acontece uma coisa. Posso estar falando uma tremenda bobagem aqui. Mas o jogador que está lá jogando, ele administra isso, sabe? Ele diz o seguinte, eu vou agora ganhando fulano, ganhando Beltrano,
chego aqui nos 45, é o seguinte, agora para fazer mais do que 45, vai me pagar em dia. Senão eu não vou fazer. Porque também ele não quer cair, porque não quer deixar no currículo dele um descenso, certo? Eu não duvido que isso aconteça. E de novo, eu não julgo não acontecer, cara. Porque talvez se eu tivesse no lugar dele, eu fizesse a mesma coisa. Ah, sim. Não, eu ia falar antes ali, tu falou exatamente isso. Acho que todo mundo assinaria aqui os 12 pontos para não cair, né? Com certeza. Qualquer torcedor do Brasil. Ainda mais com os problemas que se previam que iriam acontecer e aconteceram. Só que o problema é anterior a isso, né? Claro que a diretoria entrou, teve problema teve a questão de troca de diretoria e tudo mais, mas eu acho que ninguém aguenta mais é chegar no campeonato já sabendo que vai ser isso. Aí fala agora eu vou falar o torcedor aqui, eu sou o torcedor do Brasil, né? Eu posso. Falar o torcedor. Eu acho que isso não nos tira o dever de olhar também o que deu errado, viu? Não dá pra botar a culpa tudo nisso. Assim, nós não tivemos tempo, beleza. Ok, não tivemos tempo, isso é uma parte. Mas e a construção, como é que foi? Né? E o tempo de preparo que a gente teve, por que o time não evoluiu, o que não anda, o que anda, né? Então, assim, isso serve não só para a comissão técnica, né, análise técnica do esporte, isso serve para todo mundo, cara. A gente tem que ter meta aqui no marketing também, né? Eu disse pro Nilton, estou muito chateado, porque talvez aqui a primeira conversa que a gente teve sobre o projeto sócio foi há 2 meses atrás, esse negócio não conseguiu sair ainda. Por uma série de outros assuntos, né? Uma série de outros assuntos e questões financeiras, estruturais, de gestão também do projeto. Tem justificativa para tudo, né, cara? Justificativa a gente consegue para tudo. Agora, porra, cara, você já tinha que ter ido para frente. E assim é o futebol, assim é o cara do administrativo, é o Zequir lá no jurídico. Né? Como é que estão as questões de passivos trabalhistas do Brasil, Zequir? Tem que ter uma meta para isso. Para todos, exatamente todos os setores do clube tem que ter isso. Então, para o futebol também tem que ter. Né? Tem que ter uma reunião de avaliação, performance, dados, ler dados, dizer, olha aqui, ó, tem Cat, não evoluiu nisso, evoluiu naquilo, evoluiu naquele outro. A gente está perto disso? Não, está muito longe. Mas isso tem que ser o caminho. Leandro, aproveitando a deixa, não querendo pular muito, mas claro. chegando já no plano de sócios, né? Comentou que ficou chateado que não saiu até agora, não foi para a rua ainda, dá para dizer assim. Mas eu quero uma resposta que envolva 2 coisas. Primeiro, não foi para a rua ainda, mas eu sei que coisas já foram feitas. Por exemplo, o Brasil, tu pode contar melhor agora, contratou algum sistema para monitorar essa informação do sócio, para gerir a parte dos sócios, como é que foi isso e como é que é o plano em si do Brasil, o que o Brasil pensa para o sócio, como é que vai ser? Tá. Antes de tudo, eu acho que a gente tem que ressaltar uma coisa. Nesses 100 primeiros dias aí de gestão, a gente vem tentando se reaproximar um pouco dos sócios que estavam aí, tá? De forma um pouco bastante humilde, até porque isso também demanda investimento e tal. E dinheiro é uma coisa que tá difícil. Mas assim, tentando se reaproximar e já fazer alguma série de sorteios, digamos, um tipo de agrado ao nosso sócio, principalmente para aqueles que permaneceram, né, conosco aí, principalmente não para todos que permaneceram no ano de 2020, um ano extremamente difícil, uma situação econômica complicada, né, todo mundo está passando por isso, e que continua agora em 2021, né, tanto a situação e os sócios, né, então isso é importante. Foram mais de 40 sorteios aí entre bicicleta, camisa do Júnior Viçosa lá da apresentação, chocolate na Páscoa, a miniatura do ônibus Chavante, entre outras tantas coisas aí que eu não lembro. Então esse é um primeiro ponto que acho que eu dar uma atenção ao torcedor que ele está precisando. A primeira coisa, Pedro, que foi feito foi responder, acho que eu já comentei aqui para vocês, o que vai fazer os nossos torcedores se manter como sócios ou se tornar sócio do Brasil? Essa é a pergunta, tá? A resposta foi unânime. Não é plano, não é valor, né? É diferente. A gente tem plano para todos os valores, a gente tem plano povo, a gente tem todos os planos aí de 10 a 150 reais, né? E então não é isso. Na verdade, o que a gente acredita é que é um plano estruturado do clube que diga claramente onde a gente está e para onde a gente vai. Para mim é sobre isso, né? Tudo que eu falei até agora
e que vai devolver para o torcedor do Brasil uma confiança que ele vai se sentir motivado a botar o dinheiro dele lá. E imagine, mais numa situação que a gente está vivendo, de restrição financeira, econômica, por uma série de fatores, né, da pandemia, e sem jogo. É quase que, cara, tem que ter muita fé mesmo. Então, assim, esse é um ponto importante. Né? A gente acredita demais que uma estruturação do clube, que essa palavra dizendo, olha, o Brasil mudou, ela vai ajudar muito a atrair investidores. Aí a torcida do Brasil, por consequência, vai voltar a acreditar aí no clube. Acho que a gente tem que deixar de ranço, tá? Sim, nós estamos muito cheio de ranço. Vamos deixar esse ranço de lado. Eu tô falando isso para mim mesmo, né? Já estava com muito ranço. Eu digo assim, não chega, vamos tentar ajudar de alguma forma estruturada. E não serve só para, na visão do marketing, não é somente o torcedor, mas os novos patrocinadores também, né? Como que a gente vai estruturar nisso? Que aí a gente vai olhar com mais, digamos assim, seriedade para esse tema. Baseado nisso, a gente preparou um projeto sócio. Esse projeto sócio, basicamente, ele busca fortalecer, recuperar, atrair e incluir. Esses são os 4 pontos. Fortalecer a relação com os atuais, recuperar aqueles que deixaram de ser sócios, atrair novos e incluir todo mundo. Os planos de hoje incluem todo mundo? Inclui. Tem plano de 10 a 150 reais. Inclui todas as faixas. Mas tentar... não é só o valor, como eu falei. É a facilidade. Então, como que a gente desperta sentimento de pertencimento nesse torcedor e como que a gente facilita a integração dele do sócio com o clube. Então, a aposta do projeto sócio está muito voltada para isso, em toda a estruturação que eu comentei para vocês até agora e numa facilidade de comunicação do clube com o sócio. Então, a gente aposta demais na recuperação da central de sócios, aposta demais num site mais estruturado, né, que a gente consiga também facilitar a comunicação com esse sócio. E por fim o app Chavante, que eu acho que é a grande novidade, porque o app ele acaba facilitando numa plataforma e no celular que está na mão de todo mundo hoje, a comunicação instantânea do clube. E existem ferramentas dentro do marketing que favorecem isso. Principalmente quando a gente fala de marketing digital. Então, para vocês terem uma ideia, hoje eu consigo, por exemplo, e é um exemplo real, no jogo do Brasil e Caxias, o Brasil teve 15 mil acessos às suas hashtags na rede social. 15 mil. Está sendo monitorado. 15 mil acessos. Hashtags relação ao Brasil como um todo. Desses 15 mil, sei lá quantos por cento era torcedor do Caxias, mas muitos torcedores do Brasil. Qual o perfil desse torcedor? Que horas ele acessou? A gente sabe que o torcedor do Brasil no Twitter acessa o Twitter do Brasil, pelo menos tem contato com o Twitter do Brasil, sempre em grande volume, alguns minutos antes da escalação sair. Seja ele aguardando, seja por um push, alguma coisa desse tipo. Por que não, antes da escalação sair, a gente colocar uma propaganda de alguém relacionada com o clube e monetizar essa relação? Então essa inteligência de marketing, ela está lá olhando o comportamento da comunidade. E essa inteligência que vai dizer o seguinte, app, manda a notícia essa, manda isso, manda aquilo. Então, no marketing digital e na relação do app com o torcedor, a gente pretende estabelecer isso. Sem contar do sócio, especialmente, como que facilita a vida do cara. Tipo, eu quero pagar. Vamos lá, eu vou pagar... escolho lá a minha forma de pagamento, ele emite um boleto, ele me manda um link para fazer um depósito, enfim, uma série de facilidades, um pagamento com cartão de crédito, com boleto bancário, coisas desse tipo. A gente está pensando também em algumas promoções, né? Promoções para uso do cartão de crédito, por exemplo, tipo, pague 5, ganha sexta, pague até a 11ª ganha a 12ª, enfim, né, um adiantamento, depois eu posso comentar isso nos planos especificamente, mas adiantamento aí para capitalização de curto prazo. Então tem uma série de opções que dá para fazer, mas acho que a grande diferença são essas ferramentas, então como que a gente se comunica melhor com o clube e o engajamento em torno de um projeto de planejamento que o clube está tentando realizar.
Guris, querem comentar alguma coisa? Senão eu já vou emendar aqui. Falando sobre os planos, então, Leandro, tu falou de adiantamento, né, de pagamento, uso do cartão de crédito. Claro que hoje as opções para pagamento, elas estão surgindo novidades a cada momento, né? E eu entendo que para o Brasil não tem como se adaptar a todas elas tão rapidamente. Talvez não seja até interessante, mas eu vou citar algumas aqui só para o torcedor do Brasil ficar sabendo, assim. O Pix já é uma realidade, né? Mas o WhatsApp vai ter pagamento por dentro do aplicativo. São coisas que o mundo tá uma loucura, assim, nesse sentido, né? Para facilitar a troca de pagamento, de compra, enfim. Pensando no sócio do Brasil, todos os planos vai dar para adiantar parcelas, vamos supor assim, mensalidades, né? Todos. Praticamente o que nós vamos fazer, tá? São 4 planos. No primeiro momento, 4 planos. Depois eu comento o que vem de futuro. Mas no primeiro momento, 4 planos. Um primeiro deles é um plano um pouco mais elevado, digamos assim, em termos de valores. É um plano de R$200 mensais, com acesso aí a todo estádio, né? Liberado. Só que a grande vantagem desse plano é a gente antecipar esse pagamento. Então, vamos lá, né? A gente paga aí R$200 por 24 meses, são R$4.800. Se pagar R$2.000, o torcedor do Brasil ele vai ter direito a todo o acesso quando tiver, né, o retorno aí para acesso ao clube, no caso, né, para jogos, de todo o ano de 2021, no momento que retornar, e todo o ano de 2022. Então, praticamente, ele vai pagar 10 prestações, aí, 10 no boleto, no cartão de crédito, ou à vista, né, num boleto, coisa desse tipo. Então, é boleto e cartão. Pagar R$2.000, 10 vezes ele tem acesso todo ano, todo o resto de 21 e 22. E algumas brindes aí, algumas promoções que vão rolar especialmente para essa turma que a gente ainda está olhando. Esse é o principal. Por que esse é o principal? Porque esse nós vamos pegar um público então um pouco mais VIP, digamos assim, né, com uma possibilidade de renda um pouco maior, e nós queremos fazer com esse adiantamento uma capitalização do clube no curtíssimo prazo. Para quê? Para chegar nos objetivos que a gente tem aí, que não precisa nem falar, né? Estamos a portas de um início de uma Série B, e a gente precisa honrar com uma série de compromissos, e a gente tem uma expectativa aí de 1.000 sócios nessa categoria. Se a gente conseguir 1.000 sócios nessa categoria, são R$2 milhões no curtíssimo prazo. Aproximadamente, mais ou menos isso, tá? Porque tem alguns descontos, antecipação dos cartões, depende como que a pessoa vai pagar. Mas, tirando esses encargos aí, em torno de 1.800.000 a R$2 milhões. Nós vamos ter um acompanhamento dessa categoria no site, vamos conseguir mostrar para o torcedor também a questão de transparência, como que está andando esse plano. O segundo é um plano que já existe hoje, né, que é o plano de R$70 com acesso ao estádio, né, e ele R$40 por dependentes. Mas aí eu quero pagar antecipado, também pode, né, eu quero pagar R$700, né, pagar R$700 tem direito por 12 meses, tá? Aí não é que nem o outro todo 21 e 22, 21 e 22 é só no plano principal esse seria 12 meses. Ele paga 10, ganha 12. Mas eu tenho um dependente. Aí é 700 mais 400, né? Então é 1.100. Paga o ano inteiro para ele e para o dependente. Um outro plano que a gente está fazendo, que ele é um plano individual, só a pessoa, R$50, mas ela paga ingresso avulso. Por que desse plano? Porque como nós não estamos oferecendo futebol, é interessante para a pessoa, de repente, né, aquele que está mais apertado e tal, passar nesse plano. Só que esse plano ele vai ter uma questão de fidelidade. Ele vai ter que permanecer por esse plano por um ano, ou só se ele quiser ascender para outros planos, coisas desse tipo. Isso é interessante também, se quiser pagar R$500, paga R$500, ele paga 10, ganha 12, na mesma linha. E o último é o Chavante Mais Povo, que a gente está olhando quando que vai lançar esse plano, se vai lançar agora, se vai lançar quando voltar ao estádio, porque ele é aquele do só acesso
a Arquibancada Norte, né, de R$25, também como compra do ingresso avulso. Por que a gente entra com a compra do ingresso avulso? Porque existem muitas questões que são interessantes depois, tanto no plano de 50 como de 25, até eles já existem, tá? Mas é importante porque isso nos dá o direito, por exemplo, não quero cobrar no Campeonato Gaúcho, não precisa cobrar. Mas se a gente joga a final do Campeonato Gaúcho, aí é diferente, entendeu? Dependendo do espetáculo. Já aconteceu algumas opções, algumas oportunidades, ser o contrário. A gente tem que colocar o ingresso todo barato. Aí, enfim, não isenta ali o torcedor e o sócio não se sente, digamos assim, lesado. Então esses são os planos, tá? Amanhã nós vamos lançar uma pesquisa, basicamente, mostrando esses planos. É uma pesquisa rápida, né? Trazendo lá, acho que nem traz todos os planos, não me lembro agora de cabeça, mas mostrando o seguinte: se você fosse contribuir com o Brasil, de que forma você contribuiria? Não contribuiria? Contribuiria até R$50 com acesso, né, à compra de ingresso, contribuiria com 70 e acesso livre aos jogos, ou contribuiria acima de até R$200, mas com uma super promoção para 21 e 22, e blá blá blá. Enfim. E aí o cara vai escolher. Por que a gente quer ver isso? A gente quer ver um potencial que vai ter da campanha, porque o app é lançado dia 24 de maio, né, e principalmente para a gente conseguir, no primeiro momento, com esse plano um pouco maior, que ele que tem expectativa de menor aderência em função do custo, é uma verdade, a gente treinar a plataforma, testar para ver se está tudo rodando, para que o dia que o app tiver à disposição, tanto no Google Play quanto na Apple Store, a gente ter sucesso aí, não dar problema, travar, coisas desse tipo. Sem contar que a gente vai ter a central do sócio e o site também. Então, basicamente é isso, tá, Pedro? Perfeito. E sobre o aplicativo, só um comentário. A gente estava vendo antes de começar a gravar. O aplicativo sai no dia 24 de maio, né? E o Estádio Bento Freitas completa 78 anos no dia 23 de maio. Então, que bacana. Coincide aí, né? O Brasil, há 78 anos atrás, inaugurou a Baixada e agora, 78 anos depois, vamos inaugurar, sei lá, uma Baixada virtual quase aí para a galera conseguir fazer essa comunicação, né? E essa plataforma ela nos dá direito nos dá opções para muita coisa, tá? Inicialmente, como eu falei para vocês, vai ser mais notícias, tabelas e a questão do sócio como um todo, né? Com essa facilidade, agilidade, assim, o sócio não vai precisar mais no Bento Freitas pagar, se quiser pagar tudo pelo app, né? Nessas formas de pagamento que lá estarão. Mas ele também vai proporcionar no futuro algumas outras coisas, como uma loja, né, como vídeos de treinos, uma interatividade maior. Então, eu acho que isso é um grande virada aí para o Brasil nesse momento. Questão também de cashback, né? Tem algumas coisas, umas formas de pagamento que são interessantes, né? A gente está buscando retomar alguns parceiros, né? Trazer um pouco mais de visibilidade para esses parceiros que hoje oferecem descontos para quem é sócio do Brasil, isso é uma coisa pouco divulgada. Então, assim, são melhorias que ao longo do tempo a gente vai buscar para tentar, né, cada vez mais tornar os planos do Brasil aí mais atrativos. Sem contar que uma das coisas, né, que a gente já tem observado, que existem algumas promoções que estão rolando, que pode rolar pelo app mesmo, tá? Tipo, Marcelo aí que gosta de camisetas, né, do Brasil, um leilão de uma camiseta de algum jogo. A gente está pensando na questão das camisetas da estreia, de repente, os primeiros sócios desse plano, né, maior aí, a gente premiar cada um com uma camisa autografada, não sei, a gente está pensando em algumas alternativas. O Barbosa vai dar um jeito de hackear o aplicativo. Não, a carteira do Barbosa acabou de sair do bolso. Eu já tô nervoso aqui. Para ver se a gente consegue ter uma atratividade maior, né? E conseguir jogar com essas coisas, porque, como eu falei, a paixão, ela ajuda muito, né? Para realizar esses projetos. Eu tenho uma pergunta muito importante em cima disso. Você já tá na Play Store? Não, ainda não, só dia 24. Não, o Barbosa tá nervoso por causa das camisas, né? Ah, entendi. Já tá lá. Talvez ele pergunte isso. Não tá ainda, Barbosa. Uma pergunta muito importante em relação às formas de pagamento no app. Eu quero saber se vai ter a opção motoboy. Não, cara.
Pô, Deixa, acabou com a alegria da torcida, cara. Que isso? assim, É. ó, nós vamos fazer algum negócio diferente aí. Nós vamos, a princípio, né, a gente tá pensando, né, o Pedrinho comentou algumas coisas interessantes aí, que ainda não vão estar, mas a gente vai adequar. Mas assim, boleto bancário, débito em conta, dinheiro na central do sócio, né, que a gente não quer usar, e principalmente cartão de crédito. Então, assim, nós vamos ter promoções, vocês vão ver, muito voltadas para quem usa cartão, né, recorrência. Por quê? De novo, muito sincero, adimplência. Se a gente tem que olhar um indicador para poder fazer uma gestão orçamentária legal, é a adimplência, cara. Então, assim, existem formas de pagamento que garantem uma adimplência maior. Cartão de crédito é uma delas. Então, a gente vai priorizar muito a operação por cartão de crédito. Isso é muito interessante, trazendo vantagens para o torcedor. Então, como eu falei, o cara quer pagar R$50 por mês. Se ele tem cartão e ele tem débito em conta. Se ele botar em débito em conta, ele vai pagar 50 por mês. Se ele botar no cartão, ele vai pagar a quinta, ele ganha a sexta, pagar a 11ª, ele ganha a 12ª. Por quê? Para garantir uma adimplência maior, tá? Então o cartão é a grande ferramenta. E logo em seguida, né, a gente está pensando em buscar algumas parcerias, tá? Nessa questão de pagamento. E aí existem algumas empresas hoje que são interessantes, não estou dizendo que é ela, mas o estilo PicPay aí é uma coisa bacana, que oferece cashback, uma série de coisas que eu acho bem interessante. E só para fazer um comentário, Leandro, eu acho que não é nem o caso de falar quanto custa, mas para o torcedor do Brasil ter uma noção, é bem caro, né, ter um aplicativo, né? Não é um investimento, imagino eu, grande, né? Não é barato não, tá? Esse é um ponto interessante, porque nós tínhamos um aplicativo, uma empresa que nos servia antes, que era o nosso fornecedor nesse sentido, que ela era uma empresa maravilhosa, muito legal, não tem nada a reclamar dos caras. Só que assim, ela tinha parceiros, certo? Então ela tinha uma gestão do sócio, aí se ela tinha que ter um parceiro do pagamento financeiro, ela tinha um parceiro para desenvolver a questão, sei lá, do app, ela tinha um parceiro para fazer o processo XYZ. E cada um desses parceiros cobrava um valor. E o outro ponto, essa empresa ela nos cobrava também fixo, um valor fixo por mês. Nessa renegociação, o que a gente fez? A gente buscou um parceiro que ele tem todas as saídas. Ele tem um aplicativo, que é a Xmobile, ela tem a Xsports, que faz a gestão, né? Então, e ela centraliza todos no mesmo custo, e esse custo é percentual. Qual é a vantagem de ser um custo percentual? Seguinte, Deus queira que a gente chegue aí nos... Quantos mil sócios? 30 mil, né, Pedrinho, que a gente queria. 30 mil sócios, o cara ganha percentual sobre 30 mil, que, né, não tem problema nenhum, porque ele também vai nos ajudar a vender, ele merece ganhar, então, o cara é o trabalho do cara. Agora, num aspecto como a gente estava fazendo até então, com um valor fixo, se a gente tivesse 30 mil sócios ou 1.000, a gente ia pagar a mesma coisa, estava pagando a mesma coisa, né? Então, assim a gente acredita ter feito uma negociação um pouco melhor e centraliza tudo dentro do mesmo fornecedor. Ô Leandro, eu acho que é bom de forma rápida, de repente, tu explicar. Eu acho que são duas empresas que vão ajudar nesse plano de sócios, né? A própria, eu acho que a Aix, que tu comentou aí, Isso. que é quem vai gerir Tá. isso, e tem uma outra empresa que eu acho que vai analisar os dados do clube em si para atrair mais sócios e entender a demanda disso aí, né? Eu acho que é importante falar, e também que essas empresas estão presentes nos grandes clubes do país, né? Ótimo, boa. Isso aí. Só para a gente imaginar, tá? Imaginem assim, ó, a gente tem uma comunidade, né? Tem uma comunidade diversa, né? Família, gente, torcedor do Brasil, em tudo quanto é lugar do mundo, etc. Comunidade, pessoas. Na base, a gente tem uma coisa chamada inteligência de marketing, né? Nessa inteligência de marketing, o nosso parceiro é a Alba de Florianópolis, que ela está fazendo o seguinte, ela vai olhar a movimentação dessa comunidade. Então, o que eu falei, 15 mil acessos quanto Caxias, 30 mil acessos quanto Inter, onde que estão essas pessoas, é mulher, é homem, ele entra no site, ele chega lá, bota produto na sacola, mas não paga. Então, toda essa inteligência está funcionando do ponto de vista de diagnóstico, de análise
de tráfego, de leads, coisas desse tipo no marketing digital. Sem contar que eles vão fazer o seguinte, estratégias de marketing. Não só marketing digital, mas marketing do clube como um todo. Né, que suportem, lembre sempre aquele contato com essa comunidade que está aqui acima. Essa comunidade, ela interage com o clube. Por onde que ela interage? Quando a gente fala de coisas físicas, ela interage na central do sócio, ela interage na loja do estádio, né? Então a estratégia aqui tem que estar olhando isso também, mas ela também interage muito, ainda mais agora em pandemia, via redes sociais, e ela vai em algum lugar comprar. Esse vai em algum lugar, entre aspas, é o site web. O site, né, é o site do Brasil, né, vai ter uma integração com o sistema da AIX, mas o app é da AIX, né, da AIX Sports, que nem comentou, que é a gestão dos sócios e que está construindo o app. A AIX chegou no Brasil por uma coincidência muito legal, o Eduardo Cury, do Hotel Cury em Pelotas, ele é conhecido de um dos proprietários, aí nos apresentou, nos entregou lá um folder, uma propaganda deles. E aqui no América, em BH, conversando com os amigos do América, eles me disseram, cara, nós trocamos lá e tal para a AIX, e aí a gente conheceu, né? Veio a calhar que quando eu fui comparar as duas empresas, elas eram as mesmas. Sem contar que eles são fornecedores hoje da Chapecoense, do CRB, CSA também parece, e mais alguns clubes aí que eu me esqueci agora, mas basicamente são esses fornecedores, tá? Esses dois. E eles realmente têm essa função dentro do marketing. Não, é legal saber para onde a gente está querendo ir, até porque a empresa que estava administrando isso aí do Brasil tinha essa possibilidade de analisar os dados, os dashboards, e isso o Brasil nunca solicitou isso para eles, né? É verdade. De analisar quem a faixa etária dos sócios, quantos homens, quantas mulheres, coisas do gênero. Então é bacana. Beleza. Esse é um outro ponto interessante, porque eles têm também nessa análise toda de pagamento, de perfil de sócio. O Brasil tem um perfil de sócios hoje muito interessante, porque acima de 60, 65 anos é a maior concentração de sócios do Brasil. Isso para nós é uma informação muito válida, porque se a gente parar para pensar, fazer aí um cruzamento dessa informação com o último censo, nós vamos olhar a pirâmide e dizer assim, opa, tem coisa errada. E mais um argumento de que o problema não é financeiro. Por quê? Porque teoricamente, tá? A gente está lidando com um público que já parou de trabalhar e um público com menor quantidade na pirâmide. A pirâmide, na sua base, ela é mais larga, né? Ela tem mais gente. Então, teoricamente, em volume, quantidade de sócios, não deveria ser esse o maior grupo. Porque eles, teoricamente, não estão mais economicamente ativos e são menores quantidades. E aí, quando pega absoluto, o maior percentual está nessa faixa. Então, para vocês verem que nós temos oportunidade. Entendeu? Nós temos oportunidade, porque, de novo, tudo é teoria, né? Teoricamente, aquele público economicamente ativo e que tem mais quantidade de pessoas, a gente não está olhando, ou não está pegando, ou pelo menos não está pegando a quantidade que deveria pegar. Isso veio da análise da Society, tá, Marcelo? Que a gente fez. Sinote, claro que tem muita coisa sendo feita e não dá para a gente resolver tudo em um mês, né? Claro. Mas vendo as redes sociais do Brasil, eu gosto de ver uns rankings que de vez em quando saem de número de seguidores, né? Que eles somam Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, agora o TikTok também tá muito forte entre os clubes. E o Brasil tá sempre entre os 50. E desses 50 clubes, eu acho que deve ter uns 15 aí no máximo que são do interior. Então o resto tudo é capital. Então, logicamente, mais gente, né? E o Brasil está sempre lá. Só que o Brasil, durante muito tempo, estava à frente das redes sociais, por exemplo, do Juventude. Claro, teve o acesso, que agora impacta, né? Sempre tem um curioso que vai lá seguir. Claro. Mas o Juventude criou recentemente uma conta no TikTok, que, para quem não sabe, os mais velhos aí, é a rede social que a galera mais nova tá abraçando, tá acompanhando mais. E os clubes estão olhando para isso também, né? Nesse plano estratégico do Brasil, pensando já a médio e longo prazo,
como é que o Brasil vai trabalhar esse conteúdo? Porque esse conteúdo pode ser usado, inclusive, dentro do aplicativo, para manter esse aplicativo instalado durante todo o tempo no smartphone, né? Por exemplo, o aplicativo de um iFood da vida, de comida, eles têm a dificuldade de manter esse aplicativo instalado no celular das pessoas, porque elas baixam quando vão pedir algo, pedem e depois deletam, para liberar espaço no armazenamento, por exemplo. Então, um dos desafios é manter esse aplicativo instalado, né? Deixa eu. Então, a média... Não, pode, achei que tinha terminado. Não, é a médio e longo prazo, assim, tem pro plano estratégico de redes sociais do Brasil, pensando em conteúdo, até pensando na gente que tá longe, né? Eu acho que é um público bastante interessado no Brasil, com saudade de casa, saudade do estádio, enfim. Como é que pensa sobre isso, pelo menos inicialmente? Eu sei que é um trabalho árduo, né? Não dá pra... amanhã eu resolvo. Né? Mas Certo. tem algum planejamento? Eu só vou pegar Quer falar carona alguma coisa, na Lu? pergunta do Pedro. Além dessa questão que o Pedro perguntou, né? Tu tinha comentado lá no início daí sobre o posicionamento do clube, como as empresas veem esse posicionamento do clube e por que elas colocariam dinheiro no clube, né? Como é que tu enxerga as redes sociais do Brasil nesse sentido de posicionamento? Eu, particularmente, às vezes sinto muita falta do Brasil se posicionar sobre alguns assuntos nas redes sociais, né? Sinto que o Brasil, às vezes, até, sei lá, alguns dias que faria falta o Brasil se posicionar, o Brasil não se posiciona. Como que tu enxerga essa questão também? Tá bom. Vamos lá. São duas perguntas, não posso me perder. A primeira é da questão dos aplicativos, tá, Pedro? É um plano sim, tá? Inclusive dentro do cronograma aí da empresa da inteligência do marketing, o TikTok está na nossa ideia aí, né, de curto, de médio prazo, de migrar para essa rede. Tem muita informação vinda dessas interações. Tem muita interação também como é que se diz? Em redes sociais, não é redes sociais, mas veículos paralelos, acho que talvez seja a palavra mais correta. Vou dar um exemplo, o blog Chavante é um, Apaixonados pelo Chavante é outro, Conexão Chavante é outro, e assim sucessivamente. Então tem que fazer um filtro, uma limpeza para enxergar o que realmente, onde é que monetiza, né? Ou pegar parcerias com esses importantes veículos de comunicação do clube também e centralizar para que as ações dentro dessas redes elas migrem, dentro dessas redes, dentro desses sites, dentro desses veículos, tá? Elas migrem para o Grêmio Esportivo Brasil Oficial, para a gente poder estruturar isso. Então tá nesse plano, assim como, né, aí eu vou dar essa resposta, que essa resposta ficou pingando aí um bom tempo, dos esportes. Uma conexãozinha com isso. Vai bastante forte. A gente teve em 2 pontos, né? Primeiro, a renovação do contrato de licenciamento para o PES 2022, o Pro Evolution Soccer, né? Maravilhoso. Da Konami. Ele é uma boa em questão de visibilidade, ele até não representa um valor assim tão elevado, mas ele é uma boa visibilidade do clube como um todo. E a segunda, né, que eu acho que também está no médio prazo, que é o time de esportes. Acho que um projeto de longo prazo que a gente já começa a pensar. No Né, PS6 o Pedro gosta de perder para mim já. Que isso, que isso. Palavras duríssimas. Então, já existe algumas inspirações aqui no Brasil, como o Flamengo, o Corinthians, o Santos, que já disputam ligas aí da FIFA e do próprio PES. Né? Quem sabe um dia aí a gente jogar uma temporada de eFootball, né? Do próprio PES, daí, da Liga da Konami, que hoje disputa grandes clubes da Europa. Não sei se vocês leram, né? Mas o Manchester ultimamente selecionou um time de players aí da Europa, né, 2 alemães, um polonês e um francês, se eu não estou enganado, para fazer parte do time do Manchester que joga, né, essa liga lá da Konami. Então esse é um outro assunto que ele também está sendo pensado, mas de novo, é muita iniciativa e a gente precisa ter acabativa. Então por isso que o plano ele precisa ser seguido, né? Então tudo que eu estou falando aqui para vocês está no radar, mas ele não vai acontecer daqui para frente, assim, de 2, 3 semanas, não, com 2 meses. Ele está lá na frente. Assim como as questões institucionais do Brasil como um todo, elas precisam ser olhadas, né? Questão de renovação de estatuto e coisas desse tipo que também não quero fugir da pergunta, mas a gente pensa nisso sim e é importante para retirar um pouco do peso da caneta do presidente. Por outro lado, Lucas, a questão do posicionamento do clube, não tenho dúvida, né? Inclusive, um dos compromissos que a gente falou que é a transparência. Né? A torcida do Brasil votou
em transparência, gestão, ambição e união. E a transparência é isso, comunicar de forma mais clara e principalmente por redes oficiais. Eu não tenho, cara, eu fiz um trato com o Newton e eu digo assim, Newton, não quero falar de futebol não. Eu gosto de futebol pra caramba, eu leio futebol muito, assim, eu fico por dentro de uma série de coisas, mas eu acho que a gente tem que ter foco, né? Então, eu não tenho conversado sobre futebol com o Newton, mas a quantidade de informações que chegam de fontes que ninguém conhece e que gera um calor desnecessário na torcida do Brasil é impressionante, cara. Impressionante. Então, assim, a gente precisa afinar essa comunicação para que o torcedor saiba que, pô, peraí um pouquinho, se vamos contratar o Neymar, eu vou saber primeiro. Eu não tenho que estar preocupado com isso, não. Ó, chegou o Neymar aqui. Claro que a especulação, né, as questões que a imprensa sempre faz, eu também faria se eu fosse jornalista, né? Isso faz parte do trabalho dos caras. Mas a gente tem que dar menos margem para essas coisas, sabe? E melhorar essa comunicação sem dúvida. E a gente pode explorar mais, sim, redes sociais, a gente pode explorar uma comunicação mais efetiva. Existe uma questão também que é muito importante na comunicação, que eu não sabia, mas na comunicação oficial do clube, num organograma estabelecido de quem faz o quê. Né? Então, o Newton, por exemplo, ele responde para um conselho. Né? Então, o estabelecimento de um conselho fiscal, administrativo, dentro de um conselho deliberativo é fundamental, porque essa questão, né, seja via conselho, seja uma relação com sócios, ela precisa estar bem clara. Então, assim, eu não tenho dúvida que tem oportunidade nas duas linhas aí da pergunta de vocês. Espero não ter enrolado não, tá? E tenha respondido, mas nessa linha aí. Não, Algumas acho coisas que elas sim, estão acho que sim. planejadas, tá? O papo tá longo e vai continuar longo, porque eu tenho mais uma eu tenho mais uma observação a fazer. Eu vou até te mandar esse Vai link, lá. Leandro, não sei se tu já até leu. Eu sempre mando pros guris, encho o saco dos guris com esse link, porque eu acho maravilhoso para nós, assim, que é sobre o futuro do futebol, o novo torcedor do futebol, e aborda muito a nova geração, né? E aqui fala que antigamente os nossos pais, os nossos avós estavam no rádio, a gente depois foi pra TV, e hoje a criançada tá no videogame, né? E não assiste 90 minutos de um jogo, acompanha muito meme, acompanha muitos clubes europeus. Isso, os clubes grandes já estão sofrendo com isso, né? Imagina para nós que somos do interior. Então, acho que, inclusive, o que a gente pode trabalhar, sendo do interior, é o estádio, né? O estádio não tem nada melhor que o estádio, então teria que criar esse vínculo já desde pequeno. Mas, enfim, sobre essa nova geração, me preocupa, como tu disse aí do dado de que a maioria dos sócios do Brasil hoje tem mais de 60 anos, isso também revela um pouco sobre o perfil da nossa torcida, né? O jovem está se associando quando ele começa ali a trabalhar, ou, sabe, começa a ganhar seu primeiro salário, ele está buscando o Brasil, não tá? Por que não tá? E como renovar essa torcida, né? Eu me preocupo muito com a renovação. Eu sei que a gente tem uma torcida presente, numerosa, mas eu me preocupo muito com a renovação dela, né? A gente olha para os lados, a Portuguesa, a América do Rio, enfim, vários outros clubes de muita tradição sumiram, não existe mais torcida. Então, eu me preocupo muito com isso. Eu acho que o plano estratégico que vocês estão trabalhando, eu acho que vai muito ao encontro disso, né? Em como fomentar essa renovação, atrair esse novo torcedor. Bacana. Pô, olha só. Eu, como eu falei, gosto muito de ler, tá? Assim, e a gente tem se inspirado aí, depois até posso comentar um pouco nisso para dar um pouco de credibilidade a esse plano todo. Mas o Shakhtar Donetsk, ele tem nos seus valores, como clube, um valor chamado juventude. Por quê? Porque o Shakhtar, na Turquia, ele é um clube que não é a grande expressão, né, europeia como um todo. E ele acredita que se moldar a torcida jovem, ele consegue ter uma expressão futura maior do que ele tem hoje. E esse valor juventude, ele se reflete numa série de coisas. Por exemplo, ele contrata jogadores jovens.
ele fomenta as questões da categoria de base em toda a região, né, lá da onde ele, digamos assim, vive. Então, esse é um exemplo que eu acho interessante quando a gente fala desse tema, não só do aspecto da categoria de base, que a gente podia explorar nessa linha, mas também nesse viés que tu comentou. Na minha opinião, esse é um outro plano que a gente precisa olhar com mais carinho para esse negócio. E de que aspecto? Mais cedo eu falei o seguinte, as pessoas não gostam muito de ouvir isso, principalmente em Pelotas, uma parte da população de Pelotas. Mas o Brasil, ele é a expressão em termos de esportes, em termos de apelo, né, em termos de participação de um campeonato importante, que é o Brasileiro da Série B, na região. E nós estamos falando de uma região de quantos habitantes? 1 milhão de pessoas? 1,5 milhão? Se a gente pegar Pelotas aí num raio, né, até Bagé, até Camaquã, até Rio Grande, estamos falando de quantos? 1,5 milhão de pessoas, mais ou menos. Talvez mais, um pouquinho, talvez menos. E o Brasil ele deveria ser referência nesse polo. Se a gente pensar no Uruguai, então, até mais. Então, eu acho que a gente precisa começar em 2 linhas um trabalho para buscar esse jovem. Né? Então, dar o que ele gosta de fazer, então é a questão do YouTube, do aplicativo, do joguinho, né? Então, começar o Brasil a estar nisso. Uma visita em escolas, escolinhas de base bem estruturada e algumas comunidades, estilos consulados, sabe? Que busquem jogadores, que busquem atletas e fãs do Brasil nessa região como um todo. De novo, Pedro, isso é um assunto que de longa, né, como é que se diz, de médio prazo, de longo prazo, até eu diria, né, nesse trabalho, mas que precisa começar a ser feito, começar a pensar nele, para a gente resgatar alguns ídolos, né, fazer desses ídolos também a fonte de inspiração, porque acho que o ídolo ele sempre é uma fonte de inspiração para os meninos, né? Então a gente não pode negar que isso é um ponto importante para a gente começar a ter essa atração, programas de escolas e sem dúvida nas escolas também há uma atração através dos meninos e dos pais. Né? Eu até comentei um pouquinho mais cedo que a gente tem alguns planos de sócio que a gente vai deixar para mais para frente para olhar, entre eles as questões desorganizadas, como que a gente está pensando em estruturar isso, que é uma ideia do Lascano e acho que é uma ideia muito boa, como que a gente pode olhar a questão das organizadas e também o sócio mirim chavante, né? Sei lá, dá a carteirinha para o menino que nasceu, dá lá o acesso a ele a poder entrar em campo com o seu atleta, com o seu ídolo, né? Quando puder, obviamente. Então, assim, a gente criar algumas ações que fomente isso. Para mim é basicamente essa grande questão aí que a gente precisa trabalhar para resgatar um público que está sendo perdido, cara, que não é só o Brasil não, tá? Foi feita uma pesquisa em... Pô, agora eu vou esquecer a cidade, mas foi feita uma pesquisa numa grande cidade brasileira aí, se eu não me engano, foi Recife, que a segunda maior torcida do Recife é a do Barcelona. Mas eu posso estar cometendo um erro, pode não ser o Recife. Mas, e quando a gente olha, né, os clubes dos campeonatos de fora, eles têm estratégias muito claras para chegar nessa comunidade, digamos assim, fora dos seus domínios, né? Então, quando olha o Manchester, por exemplo, ele tem quase 1 bilhão de acessos e de visualizações dos seus conteúdos no mundo inteiro, né? Principalmente porque ele atua muito forte na China, né? Então imagina a capacidade desse time de vender. Pô, mas o Brasil não está falando disso. Não, estou falando disso não. Estou falando assim, que são estratégias que a gente precisa olhar. E é engraçado, né, como as coisas evoluem, porque a nossa geração aqui, bom, talvez eu e tu sejamos mais contemporâneos, né? E os guris são mais novos um pouco, mas Eu a gente acho que foi é mais velho atraindo. ainda. Eu sou um pouco mais velho que ele mesmo.
A gente foi atraído para o Brasil através do estádio. A gente foi no estádio uma vez e depois daquilo ali não se largou mais do Brasil. E hoje em dia existem outras formas de atrair esses novos torcedores, né? Não somente ir ao estádio, mas eles terem acesso lá do quarto deles, onde eles estão jogando, a coisa sobre o Brasil, seja um aplicativo, seja um vídeo, seja o que for, da forma online que existe hoje, né? Então, realmente isso tem que ser muito bem cuidado e muito bem trabalhado. Não, mas eu acho que mudou muito mesmo, né? Porque ainda acho que eu e o Pedro ali também foi através do estádio. Eu, pelo menos, fui, com certeza, indo com meu pai desde criança e tal. Mas Sim, estádio. até essa questão aí dos times europeus começarem a ter muita torcida por aqui, né? Foi através do videogame, porque a gente joga com a nossa idade ali com 12, 13 anos, jogando com videogame e tal, o cara começa a jogar com o mesmo time, e eu hoje, velho, eu e o Pedro jogamos aí durante a tarde, às vezes, né? Tu acaba pegando o apreço por aquele time, porque é uma bobagem tu jogar o videogame com aquele time, tu começa a gostar daquele time, aí tu começa a consumir mais coisa daquele time, aí daqui a pouco tu tá assistindo o jogo daquele time, e quando tu vê, tu realmente tu gosta daquele time. Claro que não é o mesmo sentimento, né? Mas tu imagina crianças, então, que hoje em dia vivem na frente do videogame e não assistem TV, não vão ao estádio. Pois Pra a eles, referência aquele é o delas vai futebol. ser isso. A referência delas vai ser isso. Se tu perguntar para elas quem é o Monassa, eles não sabem. Quem é o Bruno Paraíba? Perguntar para eles quem é o Darcy Pina, eles nem sabem, nem conhecem quem é. Quanto que eu ouvia Darcy na RU fazendo os seus comentários lá. Putz, grila, cara. O futebol pra gente era, pelo menos que eu me lembro, assim, acho que o Marcelo que nem comentou, a gente ia, cara, não tinha campeonatos assim pra ver. Era mal o campeonato italiano na Bandeirantes no domingo de manhã, os campeonatos paulistas no sábado de tarde na Bandeirantes e um futebol lá domingo, né? E assim foi o ponto. Então a gente tinha muito pouca opção e hoje talvez a gente caísse nas mesmas armadilhas que eles estão caindo aí, né? De torcer para outros clubes, enfim. Não, Salvo quando tá no DNA, né, cara? Que aqui em casa, por exemplo, o meu é Chavante. Não, mas um detalhe que eu acho que é muito importante, até recente, por exemplo, quando o Brasil estava com a espinha dorsal ali do Rogério, dos acessos, para começar, a criançada podia entrar no gramado, né? A CBF tem regras para isso, então já também isso atrapalha. E eu me lembro do Alex Amado, baixinho como né? Cheio de criança na volta. Quando eu era mais novo, eu me lembro do Michel Alves também, o pessoal, a criançada toda no Michel, sabe? No Milar. Então, o jogador que permanece aqui também, ele acaba criando uma identificação. E se o Brasil todo ano renova o elenco, fica difícil, né? E aí, claro, nada contra os zagueiros, né? Mas geralmente é o atacante, o meio atacante, o goleiro também. O goleiro é uma posição que a gente, quando criança, gosta muito. Então, tudo isso ajuda, de alguma forma, a manter a criança querendo mais por aquilo. Uma vez eu estava indo pra faculdade, um gurizinho fez um gol, tava jogando com os amigos dele num campinho, ali perto do ângulo ali, e ele fez uma flechada. Eu não posso afirmar que ele fez a flechada por causa do Milar, mas na hora foi o que me veio à mente, assim, né? E eu pensei, caraca, aquela comemoração ele repetia. Eu queria ser goleiro quando criança por causa do Cássio. E eu imitava ele bater com a chuteira na trave, no pé da trave, que ele tinha antes do jogo, ele fazia isso. Então são coisinhas que quem vai ao estádio, que a criança que vai ao estádio, ela vai pegando e quando vê, nunca mais deixa de ser torcedor, né? Então, sem dúvida. Esse é o desafio, né? Sem dúvida, é isso aí mesmo. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida em relação ao plano estratégico aí do Brasil? O Leandro, eu me lembro que numa reunião tu citou o América Mineiro, né? Eu acho que o América Mineiro é um bom case, né? Porque a gente enfrentou o América lá em 2009, pelo acesso à Série B. Pô, E agora o América tá aí. Pô, Pedro, o segundo pessoal clube. fazer sofrer agora. Finalzinho de segunda, né? Não, mas é que hoje o América é o segundo clube de Minas, né? Eliminou o Cruzeiro, enfim. É um projeto sólido. E ontem o Lisca falou exatamente isso que a gente tá falando, né? Isso mesmo. Sobre o Lisca aqui de doido não tem nada, né, cara? Ele pode ser meio malucão, mas ele não tem nada de doido. Eu não sei se a gente tá em tempo aí, mas acho que vale a pena conversar um pouquinho sobre isso.
O América é uma inspiração mesmo. O América, ele... Por dois motivos. Primeiro, pela facilidade. Então, eu tenho alguns amigos no América que até nos ajudaram. Já comentei para ti aqui a questão do aplicativo, né? Mas o América, ele tem um planejamento, e eu tive a oportunidade de ver isso, que ele é muito legal porque quando a gente olha para trás, a gente consegue entender onde que o América está hoje. O América lá em 2007, 2008, né? Eu tive aqui ainda, morava em Pelotas, estive aqui em 2009 para aquele jogo do antigo Independência, né? Que eu acho que foi um dos últimos jogos do antigo Independência. A gente, desde aquela época, ele já tem um plano muito bem estabelecido. E ele vem cumprindo com esse plano à risca. Claro que existe, né, alguns desvios, mas... E qual é o plano? Ele sobe, em síntese, né, gente? Ele sobe, aí ele praticamente muda de patamar, né? De 7 milhões aí, vamos pegar números de hoje, 7 milhões de TV, passa para 30, 40. Aí o que ele faz? Ele pega esses 30 e investe 10% no ativo, ou seja, ele... Nesse longo do tempo ele reformou a Independência. Não é só, né, o dinheiro desse ponto, porque o América tinha alguns prédios aqui, tem um shopping, inclusive, onde é a sede do América, que é o Boulevard, né? Então, assim, tem algumas outras receitas, é verdade. Mas ele pega esse dinheiro, investe no ativo, investe no time da Série A e guarda para a Série B do ano que vem. Inclusive, uma É boa doido receita isso. foi alugar para o Atlético durante um bom tempo. Né? Isso mesmo. O Atlético foi campeão em 2013 em relação, né, da Libertadores. Muitos apostam que foi em função da Independência. Mas enfim, e ele vem fazendo isso. Então falam, né, do América como um clube ioiô, que sobe e desce, mas obviamente que ele queria se manter. Mas toda vez que ele tem um descenso, ele não sofre, porque ele está preparado para subir de novo. E parte desse dinheiro ele colocou na Independência, parte desse dinheiro ele colocou no Lana Drummond, que é um centro de treinamento fantástico. Parte desse dinheiro ele está colocando no time, parte do dinheiro ele está botando no shopping, e ele está aumentando as receitas dele. Né? Então, para vocês terem uma ideia, em 2015, se eu não me engano, eu fui num jogo do acesso, até o Alex Amado, 2015 ou 2016, o Alex Amado estava jogando no Ceará já, e ele estava jogando aquele jogo. E no intervalo do jogo, olha só, 2015 ou 2016, o América fez uma doação de 50 mil reais para uma entidade de caridade lá. Qual é o time do Brasil que faz isso, cara? Ainda mais jogando uma Série B. Então, assim, ele é muito estruturado. Então, assim, o América é uma inspiração, é verdade, sabe? Assim como outros, né? Eu acho que hoje, quando a gente pega a tabela da Série A, a gente vê uma mudança bastante grande, cara. Né? A gente vê Cuiabá, Juventude, Fortaleza, Ceará e Bahia. Esses três, olha, estão fazendo um trabalho fantástico. Principalmente o Bahia, na minha opinião. Fazendo um trabalho muito legal de estruturação, muito voltado para tudo isso que eu contei para vocês, tá? Porque parte, obviamente, a gente tirou um pouco aqui da nossa cabeça e do que eu já fiz, né? Mas não é, como eu falei, seria muita pretensão achar que tá vindo só disso. A gente já teve algumas conversas com algumas pessoas interessantes, tá? Vou dar alguns exemplos. Cristiano Kohler, que é a gestão financeira e gestão do Palmeiras. Explicou todo o planejamento estratégico do Palmeiras e como se estruturou. Né? O Palmeiras teve uma grande entrada de dinheiro da Crefisa no passado, mas hoje praticamente esse dinheiro já todo retomou para a Crefisa em função da estrutura, né, do Palmeiras como um todo. O próprio Carlos Amodeu, que é o CEO atual do Grêmio, né, também numa apresentação do planejamento estratégico do Grêmio, seguindo uma linha muito parecida, sem uma inserção de dinheiro tão alto, mas com uma organização estratégica muito similar. Né? E aí, teve uma oportunidade também, eu e o Newton, de conversar com o André Megali, que é o diretor de governança e conformidade da CBF, e entender um pouco de como que a CBF funciona. A CBF tem, por exemplo, uma organização, né, de clubes da Série A, B e C, um superintendente que olha só isso, e tem um da Série D, especialmente da Série D.
pelas peculiaridades todas da Série D e como que eles estão olhando o futebol do Brasil hoje. Existe um ponto, gente, que se a gente parar para pensar e olhar as grandes ligas no futebol, pega uma Premier League, por exemplo, hoje, as suas 4 primeiras divisões, a Championship, né, e as outras duas, a gente chega, acho que 111 times profissionais. Só que quando pega uma liga, uma Copa da Inglaterra, ela começa com mais de 1.000 equipes. Mas como assim? Porque os amadores, eles também estão participando. No Brasil, nós temos 878 profissionais. Isso aí nos acende uma luz amarela gigantesca, bem amarela. Porque clubes que não estão disputando hoje divisão nacional, eles deveriam abrir o olho. Porque eu tenho comigo, e de repente eu posso estar enganado, isso é uma opinião minha, tá? Que eu acredito que em pouco tempo nós teremos uma classificação profissional e amador no Brasil. Mas não é amador simples, assim, é só amador, né? Não é amador na concepção da palavra, mas em relação a direitos, a competições, essa questão toda. Então, esses itens, assim, eu acho que são muito importantes para a gente ficar olhando, porque são movimentos do futebol internacional. Queira ou não queira, nós estamos com uma final agora da Liga dos Campeões com 2 ingleses disputando. Né? Então, a Premier League é muita inspiração para muita coisa que a CBF tem feito. Então, esses aspectos, assim, eles são importantes para a gente entender um pouco para onde a gente tem que caminhar. E se a gente não entrar num clima, digamos, né, numa cultura de uma associação, que é muito interessante dos pontos de vista tributário e fiscal, mas com uma mentalidade profissional, o Brasil vai tender a migrar, digamos assim, para um amadorismo no curto prazo. E isso seria muito, muito desinteressante para nós, né? Sem dúvida alguma. Só para complementar, uma vez eu comentei, pô, já estamos 1h40 quase Pô, tá bom, tá boa a conversa, cara. Mas só para comentar, uma vez eu comentei com o pai, cara, com meu pai, sobre que eu gostaria que o Brasil fosse o América. Antes de ouvir o que tu disse aí, que tem várias outras questões, mas no seguinte sentido, Grêmio e Inter, a gente nunca vai passar. Eu não consigo acreditar nisso nem em 200 anos. Então, eu gostaria de estar, por exemplo, muito acima dos outros. Ou pelo menos rivalizando com o Juventude, que eu acho que a gente sempre vai rivalizar. Então, a gente está numa segunda linha ali, na prateleira, uma segunda prateleira, mas bem estruturada, fazendo frente sempre quando puder, e acima do resto, porque a gente está pelo menos em competições, acima do restante, né? Então, o que eu almejo para mim é o que o América é hoje. O América não é maior que o Cruzeiro. O Cruzeiro, no momento, ele tá atrás do América, e talvez continue por um tempo. Mas o América hoje, com a sua camisa, com o seu investimento, com o seu trabalho, seu plano estratégico aí, eliminou o Cruzeiro e é o segundo clube hoje né? Então é o que eu imagino para o Brasil é isso. A gente sabe que o Brasil não vai ser maior que Grêmio e Inter, mas não precisa ser. Eu acho que todo torcedor do Brasil não tem essa ambição tão absurda assim. A gente quer o Brasil forte, que represente a nossa cidade. Por exemplo, eu estou em Curitiba, como tu já citou, Sinote, e eu tenho o maior orgulho de usar a camisa do Brasil porque é da minha terra, né? Eu vou ali, compro. Ó, o merchan. Vou ali no supermercado, compro uma bolachinha Zezé. eu tô mais perto de casa, entende? Então, o Brasil é minha casa também, é minha terra, é meu chão. Então, acho que tudo isso, esse vínculo de comunidade, de cidade, da região sul também, né? Se as pessoas olharem para o Brasil, pô, o Brasil é o nosso clube aqui da região sul, né? Grêmio Inter, desculpa aí os mistos que estão nos ouvindo, mas não estão nem aí pra gente ali. Então, o Brasil tem que ser esse clube, né? Que tem que ser essa instituição que nos represente, jogando o Campeonato Brasileiro, enfim, enfrentando a Serra num confronto imaginário entre norte e sul, assim, do estado, enfim, essas coisas que eu imagino para nós, né? E eu gostaria muito que o Brasil, acho que o América já está num patamar também que é muito difícil a gente imaginar a gente chegar, né, de investimento, tem shopping, é uma coisa absurda, né? Mas em matéria de projeção para o nosso estado, eu gostaria de ter um peso do América, assim, para nós aqui, né? Nossa realidade. E o América, eu arrisco dizer que ele só não é o primeiro aqui,
Porque hoje o Atlético tem o Rubens Menin da MRV, que financia o Atlético, né, cara? Então, assim, é só por isso. Eu acho que é só por isso. Porque senão talvez o América estivesse na frente do Galo também. Porque quando tu olha estruturas, claro que a cidade do Galo é muito legal, né? É um negócio bastante bacana. O próprio estádio que o Atlético está construindo agora é uma obra MRV, né? Então, assim, porque eles são realmente atleticanos acima de tudo. Mas eu acho que se não fosse isso, talvez o América tivesse aí emplacando o primeiro time de Minas. Guris, vamos encerrando então. O nosso papo tá muito bom, mas já tem quase 1h40. O Sinote deve estar cansado, já gastou a saliva hoje, que é uma loucura. Eu acho que vem mais por aí, né? Mais entrevistas. Provavelmente tinha mais, né? Mas, Leandro, muito obrigado pela entrevista. Acho que deu um panorama geral desse planejamento estratégico. Eu, como sócio do Brasil, posso dizer que eu nunca vi isso. Então, tenho muita expectativa. E eu, como sócio, claro que a minha mensalidade não vai suportar o clube inteiro, né? Mas eu sou uma partezinha desse montante, né? E estou muito feliz de ouvir o que eu ouvi. É claro que o futebol é um esporte, tem todas as dificuldades, a gente tem um ano aí difícil pela frente, não vai ser fácil. Mas para o Brasil nunca foi fácil, né? Então a gente tem que apoiar e trabalhar em prol disso, assim. Eu acho que o ChavaCast, como podcast, a gente faz no amor, a gente estava aí desde fevereiro sem gravar, para um episódio assim conversando, né? Pelas dificuldades também de cada um, agenda, enfim. Mas é um projeto para isso, né? Para a gente conversar, para debater o futuro do Brasil, porque aqui nós todos somos Brasil e a gente quer o melhor pro Chavante, né? E hoje, jogando uma Série B, a gente tá comendo filé, né? Depois de muito tempo roendo osso. É o filé que tá difícil de digerir, né? Porque E tá caro esse filé também, então e vamos tá caro aproveitar, né? também, né? Então, tudo isso é importante, né? Espero que tudo dê certo, né? Que dê tempo, que o planejamento não tenha tantos desvios, que a gente sabe que vai ter algum momento, desvio no sentido de dificuldades, né? De não conseguir seguir o cronograma 100% do tempo, né? Mas é um caminho, é uma luz, né? Pelo menos para mim é uma luz muito boa e eu acho que a gente projeta um futuro melhor do que a gente projetava antes. Então, obrigado pela presença aí. Que isso, eu que agradeço, é fantástico. Eu já comentei contigo um tempo desses atrás, né, que o ChavaCast é meu companheiro aí das pedaladas e tal que eu faço por aqui. Parou de pedalar então? Agora eu tive que fazer esse hoje. Eu disse, pô, Pedro, dá para fazer um programa, por favor, porque eu tô precisando pedalar e aí eu tenho que pelo menos me ouvir. Agora pelo menos nós gravamos um negócio de quase 2 horas, dá pra fazer umas 4, 5 pedaladas com esse. Aí dá um jeito aí de gravar outro, convida outro louco aí pra falar com vocês. Tá? Mas na verdade, obrigado, tá, cara? E por fim, assim, cara, vou convidar o torcedor do Brasil, cara. Vamos partir para uma nova, sabe? Acho que eu ainda sonho ver a Baixada aí na Série A novamente. Eu fui talvez aqui, né, de todos, eu tenho 44 anos, tá? E eu vi com 9 anos lá de idade, eu vi o Campeonato Brasileiro da Série A no Bento Freitas. E foi fantástico. Na época eu lembro de não tantas coisas assim, é verdade. Acho que as minhas memórias elas estão muito voltadas para o que eu vi depois, né? Que a gente não cansa de olhar aquele time, a identificação daquele DNA que eu acho que permanece até hoje naquele campo lá de alguma forma. A gente se emociona por causa do Brasil. O Brasil vocês aqui um dia falaram, né, que ele consegue nos deixar felizes numa segunda-feira, triste. O Brasil tem uma capacidade gigantesca de movimentar com o humor da gente. Mas eu acho que a gente tem que, como torcedor, tentar fazer alguma coisa, cara. Né? Esse foi o que me estimulou. É verdade que eu ouvi o Newton falar coisas que eu gostei de ouvir. E a gente tá conseguindo fazer muita coisa legal. E assim, vamos se achegar, tá? De algum jeito, a torcida do Brasil comprar essa ideia. Ser sócio do Brasil é importante, né? Tem, como eu falei, tem diversos planos para todos os bolsos. Independente disso, outras coisas acho que a gente também pode fazer para quem sabe ver esse estádio que tá maravilhoso, né, cara? Eu vejo pelas fotos aí, maravilhoso. Eu acho que a gente vê, quem sabe, daqui a um tempo, não tão longe,
algum grande time do futebol brasileiro disputar com a gente aí, conforme a gente disputou aí nos anos passados. E mesmo com toda a dificuldade, a gente é inspiração para muitos outros clubes aí que estão nos Boa, olhando, cara. com o estádio sendo construído. Sem Não é dúvida, sem pouco, não é dúvida. pouco. Sem Tem ganhar alguma dinheiro coisa de que ninguém, nos né? mantém nessa Série B, sabe? Todos nós aqui, a gente entra sempre na Série B um pouco desacreditado, né ou não é? A gente comenta nos grupos aí, a gente fala assim, não, vai começar de novo, cara. E de certa forma, chega no final, tá lá o Chavante lutando para subir. Eu acho que ainda, né, assim, se a gente for olhar na nossa história, cara, e nós vamos fazer esse trabalho aí um dia, o Brasil tem um DNA de Campeonato Brasileiro, cara. O Brasil gosta de jogar brasileiro mesmo. Nós somos um time para jogar grandes campeonatos. Nós não somos feitos para essas porcaria pequena, não. Porque quando a gente enfrenta esses grandes, cara, nós vamos melhor, bicho. É ou não é? Ano passado nós perdemos para quem? Pros que caíram, cara. Só que pros que foram bem, que subiram, nós tivemos os melhores jogos, nós fomos bem pra caramba. E na oportunidade que a gente teve de jogar com esses grandes, nós socamos eles tudo. Então acho que assim, vamos lá, bora ver aí, a gente continua trabalhando e obrigado também para vocês, porque direto ou indiretamente vocês têm ajudado pra caramba. Então tá. O Barbosa tá contando dinheiro para comprar já as camisas aí do aplicativo. Já tô dando o primeiro lance aqui. Eu só queria Valeu. agradecer o Leandro também pelo tempo dele aí para conversar com a gente, bater esse papo. A gente vem de um momento de um certo ranço da torcida com o clube, né? E vice-versa nos últimos anos, assim. Então a gente está numa relação um pouco abalada, assim, em relação à torcida e clube, né? Por coisas dos dois lados, né? Mas ver que agora a gente tem um horizonte, que o clube está... Para te chegar em algum lugar, primeiro tu tem que querer e tu tem que enxergar que tu pode chegar lá na frente. E a gente está enxergando isso agora, vendo que o clube está pensando isso dessa forma. Isso dá uma alegria grande para nós que estamos conversando aqui contigo, para quem vai nos ouvir. Tenho certeza que vai dar uma esperança a mais para essa parte da torcida também, saber que algo bem planejado está sendo feito. Se vai dar certo, se não vai, se vai 20% vai dar certo, 100% vai dar certo, são coisas do futebol e percalços que podem aparecer. Mas se a gente não pensar grande, se a gente não quiser ser grande, a gente nunca vai ser grande, nunca vai chegar lá. Então, Leandro, obrigado pelo tempo dedicado a nós aqui, principalmente obrigado por embarcar nessa barca aí que não é fácil, a gente sabe. Tu tá aí desde as 7 da noite falando sobre o Brasil e a família tá te esperando aí, a gente sabe que não é fácil, a vida do Newton não é fácil também, ele tem que querer muito, realmente tem que ser muito Brasil e ter um amor muito grande pelo clube para assumir a função que ele assumiu. E conte com a gente, cara, nós como torcedores principalmente, não somente como ChavaCast, como Blog Chavante, como seja o que for. E conta com a gente aí, cara, no que precisar, nós como torcedores a gente vai estar sempre apoiando vocês e o Brasil. Pô, obrigado, Marcelo. Tamo junto aí. Sem comentários, compartilho da mesma opinião. É isso aí. A gente tem que fazer pelo Brasil. Eu acho que o Brasil como eu disse, ele é muito mais, né? Ele acaba sendo muito mais do que muita coisa na nossa vida aí. Realmente, acaba deixando de lado uma série de coisas para poder se dedicar ao clube. Eu, particularmente, estou desde as 7 da noite falando, mas na verdade estou desde as 7 da manhã que estava trabalhando aqui, né, cara? Então, acaba sendo uma jornada longa, mas a gente faz com prazer. Então tá, só para repassar, torcedor do Brasil que tá nos ouvindo, esse episódio vai entrar na madrugada agora do dia 11, nesse dia 11 que vai ter essa pesquisa aí do sócio pegando esse lead, né, esses dados aí para ver o interesse do torcedor também. Então no dia 11 de maio mesmo. Hoje. Dia 24, o lançamento do app, né, com todas as plataformas aí já à disposição. Depois a gente vai recheando esse app com mais coisas. E bora lá que temos que fazer bombar. Dia 29 já temos Londrina em casa aí, né? É verdade. Valeu então, Leandro. Obrigado, pessoal. Falou, abração. Valeu. Sucesso aí, Leandro. Valeu.